Prefácio. A Moral deles e a Nossa foi escrito por Leon Trotsky em circunstâncias dramáticas. Desenrolava-se no horizonte a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil prosseguia na Espanha, esboçando-se a vantagem de Franco. Além disso, na União Soviética, Stalin levava a cabo seu Termidor, executando a grande maioria dos dirigentes bolcheviques, companheiros de Lenin. Em agosto de 1936, realizava-se o primeiro processo de Moscou, cujos principais acusados se sentavam no banco dos réus, mas no qual Trotsky e seu filho Leon Sedov eram apontados como principais culpados. Logo no dia 2 de setembro desse ano, o governo norueguês fazia Trotsky prisioneiro, privava-o de todo e qualquer meio de defesa. No próprio momento em que as acusações contra ele se avolumavam nas colunas da imprensa mundial. O seu filho, Leon Sedov, Liova, dirigia o combate a partir de Paris contra os agentes da GPU. Era Trotsky seguido passo a passo pelos agentes da GPU. Trotsky só voltou a ter possibilidade de se exprimir publicamente em 9 de janeiro de 1937, quando desembarcou no México. Alguns dias mais tarde, começava o segundo processo de Moscou, contra Radek, Piatakov e também contra Trotsky e Liova. Em junho de 37, eram eliminados Tukhachevsky e Liova, uma pleiade de generais, dirigentes dos exércitos soviéticos. Caluniado, condenado à morte, Trotsky batia-se indomavelmente para defender a sua honra e a da Revolução Russa de Outubro. Muito a custo, tinha conseguido a constituição de uma comissão dirigida pelo filósofo Dewey para levar a cabo um contraprocesso, no qual demoliria completamente as acusações lançadas contra ele. Muito a custo, pois os intelectuais progressistas acertavam o passo por Stalin, quando 20 anos mais tarde, Khrushchev, no seu relatório ao 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, denunciou os crimes de Stalin, nenhum deles sentiu necessidade de fazer a sua autocrítica. Mas não era tudo. Durante o ano de 1937, Trotsky haveria de verificar que bastantes intelectuais, escritores, homens políticos, sabedores de que esses processos eram maquinação, em vez de os apoiarem, utilizavam-nos para lançar pelo seu lado um processo contra o bolchevismo. Durante anos, Victor Serge, Max Eastman, Sidney Hook e outros pareciam ter partilhado a análise feita por Trotsky sobre o stalinismo, a saber, a de que este tratava de uma degenerescência termidoriana da Revolução Russa, na qual as relações entre Stalin e Lenin seriam semelhantes às que houvera entre Napoleão e Robespierre na Revolução Francesa. Mas, sob o dilúvio das calúnias dos processos de Moscou e das campanhas a seu respeito, entravam todos de denunciar o bolchevismo. O stalinismo, segundo eles, era seu produto natural. O amoralismo de Stalin não era outra coisa do que a continuação do bolchevismo, e em particular o de Lenin, contra o qual tanta gente se tinha erguido muito justamente. Estes críticos reprovavam em Lenin e Trotsky o terem recorrido à tomada de reféns durante a Guerra Civil. Denunciavam o esmagamento da revolta de Kronstadt em 1921, apresentando-a como uma resistência ao stalinismo, que ainda não tinha surgido, quando os bolcheviques viram nessa insurreição uma brecha aberta pela qual a contra-revolução ensaiava-se a penetrar. Da parte destes homens, levava-se a cabo um requisitório contra o bolchevismo em nome da moral. Invocando-a, assimilavam Stalin com Trotsky, quando este encurralava Trotsky até o ter mandado assassinar em 1940. Nestes últimos anos, até que em nome da moral ultrajada, deitavam borda fora tudo que Trotsky tinha trazido à análise da sociedade soviética. Este último via-se uma renúncia à solidariedade com a Revolução Socialista, um auxílio à reação staliniana, e no caso de alguns deles, havia para a reação burguesa. Eastman e Hook, por isso, tornariam-se macartistas. Por isso, no próprio plano em que decidiram responder no combate, escreveu, portanto, a moral deles e a nossa, nos princípios do ano de 1938, no momento em que se anunciava o terceiro dos grandes processos, cujos acusados principais foram Bukharin e Rakovsky. No próprio dia em que terminava o panfleto, Trotsky foi informado de que seu filho, Liova, acabou de morrer em Paris.
As circunstâncias do desaparecimento de Liova, aos 32 anos de idade, não foram esclarecidas, mas tendo em conta o fato da GPU ter vindo a vigiar todos os seus gestos e lhe estender várias armadilhas, são suficientemente estranhas para se pensar que aquela polícia deve sem dúvida ter desempenhado algum papel naquela morte súbita. A moral deles e a nossa apareceu em russo no Boletim da Oposição Internacional. Traduzido e em inglês na revista The New International, só apareceu nesta língua sob a forma de livro em março de 1939. O editor tinha acrescentado um prefácio a inserir, provavelmente escrito por Victor Serge, que retomava a acusação a que Trotsky tinha respondido no panfleto. Assim, em junho de 39, o revolucionário escreveu um ensaio curto, Moralistas e Sicofantes contra o Marxismo, em que respondia a esse prefácio a inserir e a diversas críticas que o livro tinha levantado. O desencadeamento da Segunda Guerra Mundial sobreveio algumas semanas depois, de forma que este ensaio, considerado por Trotsky como um complemento que fazia parte integrante de A Moral Deles e a Nossa, não foi publicado em francês. Esta edição, portanto, é a primeira edição completa de A Moral Deles e a Nossa em língua francesa. Pierre Franck, 8 de fevereiro de 1966.